Eu convido a todos para pegarem as suas Bíblias em um texto que é conhecido de todos, é uma história que todos já conhecem, que é no Evangelho que escreveu o evangelista Marcos, lá no capítulo 5, e nós vamos ler dois trechos desse texto, mas que se referem à mesma história. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 24 e do versículo 35 ao 43. É a mesma história, só estão em trechos diferentes. O texto diz assim, lá em Marcos, capítulo 5, peço a você que deixe sua Bíblia aberta. No decorrer desta mensagem, nós estaremos fazendo citações dos textos, porque quero trazer aqui uma palavra expositiva sobre esse texto. Diz assim o texto bíblico: quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então, chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Agora lá do versículo 35 em diante. Enquanto ele falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem e tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar, e todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou que dessem de comer à menina. Peço a atenção de todos para a nossa meditação. O título dessa mensagem que quero trazer para todos nessa noite é A Casa de Jairo. Quando nós olhamos para o texto, esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, porque esse trecho, que vai do versículo 21 até o capítulo 43, tem dois milagres bem conhecidos. Na verdade, esse é um dos milagres que Jesus faz, sendo ele um dos 4 milagres que ele faz no mesmo dia, porque Jesus, ele está vindo da província de Gadara, onde ele já tinha feito uma obra miraculosa, e ele estava descendo a região de Cafarnaum, e ele ali tem esse encontro com esse homem chamado Jairo. E como eu falei,
esse trecho inteiro vai falar de 2 milagres. Esses 2 milagres têm muito em comum. Se você prestar atenção, eram 2 pessoas que estavam diante de situações impossíveis. Você vai ver no trecho do versículo 25 ao 34, vai contar a história da mulher hemorrágica, ou da mulher do fluxo de sangue, e os médicos já todos tinham desenganado a ela. E o caso também aqui de Jairo, está uma menina morta, que estava antes enferma, mas agora que tinha morrido. É interessante também nesses 2 milagres, que nós vemos o quê? O caso envolve 12 anos. A menina tinha 12 anos, a mulher fazia 12 anos que estava enferma. Quando você olha ainda mais detalhes, há uma multidão atrapalhando ambos. Uma multidão, no caso da mulher, que comprimia ela de chegar até Jesus. E no caso de Jairo, a multidão da sua família que dizia: não vá, não deixe mais ele vir, não há necessidade. E outros que chegaram até rir de Jesus. Há algo similar entre os 2 casos. E quando nós pegamos ainda mais detalhes, poderíamos ir mais além, mais fundo. Mas como disse, nessa noite eu quero dar total enfoque ao caso aqui de Jairo, ao milagre que acontece na vida de Jairo, ao milagre que acontece na casa de Jairo. E é interessante que Jairo e sua família, Jairo e sua casa, eles tinham tudo para serem felizes, estarem felizes naquele momento. Tudo que o mundo apregou que é bom. Ora, o texto diz que Jairo era um chefe da sinagoga, logo era um homem que tinha status, era um homem que estava na liderança da sinagoga, era um homem que tinha religiosidade, era bem visto, era um homem que era de classe média alta, provavelmente ele era um homem muito rico, era um homem bem de vida, era uma casa cheia, ele tinha muitos amigos, tanto que esses amigos estavam lá chorando, fazendo todo o consolo dele naquele momento difícil. Então ele tinha uma casa cheia, farta, tinha tudo para dizermos, era um homem feliz. Mas quando lemos o texto bíblico, nós vemos nesse texto, que se repete também em Mateus capítulo 9, e em Lucas capítulo 8, você vai ver isso, Mateus 9:18 e Lucas 8:40, vai contar a mesma história com outros detalhes. Você vai ver que a situação da casa de Jairo é diferente. Não é um momento de felicidade, não é um momento de alegria, muito menos é um momento de esperança. Peço a sua atenção. Estava um ambiente mórbido, era um momento decadente de morte, era um momento de tristeza, era um momento de angústia. A família estava abatida, as pessoas estavam desoladas, desacreditadas, elas não acreditavam mais que houvesse solução, tudo estava triste. Havia sim um alvoroço de desespero. Quando pegamos o caso aqui de Jairo e comparamos com os dias de hoje, nós vemos o que a pandemia trouxe, que foi essa tristeza e esse desespero, porque não adiantava rico ou pobre, todos estavam desolados diante desse assombro, diante desse mal. Bem, quando olhamos, portanto, para casa, não havia ali mais uma casa feliz. Eles tinham riqueza, eles tinham status, eles tinham uma religiosidade, eles tinham a união da família, mas havia ali apenas um clima triste, angustiante, um clima decadente de morte. Não havia mais esperança, a menina já estava morta. Não havia mais esperança, a menina ela já estava morta. Então, o que poderia mudar tudo isso?
como poderia haver alguma mudança diante disso? E é interessante, o versículo 24 nos traz uma resposta. Diante desse estado totalmente decadente, o texto só diz isso: e Jesus foi com ele. E Jesus foi com ele. Eu abro a minha mensagem deixando claro para você uma coisa, que onde Jesus vai, com certeza haverá mudança de estado. A casa em que Jesus entra, haverá mudança de estado. Eu quero que você guarde na sua mente neste momento, que a casa em que Jesus vai, haverá mudança de estado. E de que forma podemos ver isso? Para isso, portanto, para compreendermos essa verdade, eu quero chamar a atenção de vocês de alguns detalhes. O primeiro de todos os detalhes, para que nós possamos compreender que onde Jesus vai, haverá mudança de estado, é o seguinte: em primeiro lugar, diante de Cristo, todos são iguais. Diante de Cristo, todos são iguais. O mestre não faz acepção. Ora, ali estava um homem rico, mas ele também se encontraria com a mulher pobre, que tinha perdido todas as suas finanças. Jesus não faz acepção entre o homem rico e a mulher pobre. Jesus, ele mostra seu poder para o homem rico e também para aquela mulher pobre. O nosso mestre, ele não está olhando o que você tem. O nosso mestre não está olhando quem você é. O nosso mestre não está olhando o que você pode dar. O nosso mestre é Jesus de Nazaré. Ele quer caminhar com você, porque aonde ele vai haver mudança de estado. Logo, ele não faz acepção. Jesus não está olhando se você ora mais ou você ora menos. Jesus não está olhando se você tem 30 anos de crente ou é novo convertido. Jesus não está olhando se você é rico ou é pobre, se é pastor ou é apenas um membro da igreja. Jesus, ele não faz acepção. Aonde ele vai haver mudança de estado. Diante de Cristo, todos são iguais. E ora, e quando todos, qualquer um de nós, nos encontramos com Jesus, estamos diante da presença dele, como o texto nos ensina, vai sim todos serem quebrantados. Todos vão ser quebrantados, porque diante da presença do Senhor, nós vemos a glória dele, que inunda e toma conta das nossas vidas. Olha o que o texto diz, no verso 22, quando Jairo se encontra com Jesus, ele é quebrantado, ele vem se prostrando diante da presença dele. É interessante, lá no versículo 33, a mulher também diante da presença do Senhor, ela se prostra. Temos que entender uma coisa: quando nos encontramos realmente com Jesus, devemos descer do nosso pedestal. Devemos esquecer a nossa arrogância. Devemos parar de acharmos que somos, porque diante da presença do Senhor, temos de nos quebrantar e sermos quebrantados. Prostremos-nos diante dele, porque todos haverão de se prostrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todos se prostram. É interessante ainda sobre Jairo, tanto ele quanto aquela mulher, mas focando principalmente o caso de Jairo, diante da presença do mestre, Jairo, ele insiste em se aproximar. Foi Jairo quem foi atrás de Jesus. E quando nós pegamos o caso da mulher como referência também, foi ela quem foi atrás de Jesus. Pare de esperar a bênção apenas vir atrás de você.
Corra atrás do chefe da bênção, que é Jesus de Nazaré. Busque ao Mestre. E eu abro um parêntese aqui para nós que somos crentes. Há quanto tempo que você não tem uma experiência com o Senhor? Há quanto tempo que você não busca face a face a Ele? Quando eu falo buscar ao Senhor, não é a sua reza de cada dia. É buscar ao Senhor de todo o coração. É de buscar realmente quem Ele é. É de se quebrantar diante dEle. Atravesse as suas multidões de problemas, atravesse as suas multidões de vergonhas, atravesse as suas multidões de comodidades. É hora de chegar perto de Jesus de Nazaré. Eles insistiram, porque diante da presença do Senhor todos são quebrantados, ninguém é grande, todos nós somos pequenos. E no verso 23 e verso 28, é interessante que eles são quebrantados ao ponto de esquecerem quem eles são, mas de entenderem quem Jesus é. No caso de Jairo, ele era grande para a sociedade. Ele esquece que é o chefe da sinagoga. Ele esquece que é um homem rico. Ele esquece que é um homem poderoso. Ele esquece que ele era uma pessoa de status. Ele se prostra diante de Jesus e ele reconhece que Jesus tem poder para curar a filha dele. Da mulher, a mulher esquece que ela não podia estar ali. Ela esquece que ela era alguém que a sociedade colocava de lado. Ela esquece que ela era pequenininha e que ela não podia de maneira nenhuma, porque ela era impura para a sociedade, sair tocando nas pessoas. Ela esquece de tudo isso, porque ela queria era tocar em Jesus de Nazaré. Minha lição rápida para você: não importa se você é pequeno, não importa se você é grande, se coloque diante de Jesus e reconheça quem Ele é. Ele é poderoso para transformar a tua história. Ele é poderoso para entrar na tua casa. Ele é poderoso para fazer coisas diferentes. Ele é Jesus de Nazaré. Corra atrás de Cristo. Onde Jesus chega, o estado é mudado totalmente. Em segundo lugar, porque Cristo usa a fé em vez de local ou de lugar. Cristo usa a fé em vez de lugar. Esse é um grande problema. Tem crente que tem um lugar mágico. É no monte não sei de quê. É na casa de fulano de tal. Deus não tem lugar específico para agir. Esse templo não é mágico, irmãos. É um templo bom, uma bênção para nós, mas ele não é mágico. A casa de Deus somos nós, que somos o povo de Deus. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Por isso que Cristo Jesus, Ele não vai usar objeto mágico. Jesus não vai usar água mágica. Jesus não vai usar óleo mágico. Jesus vai usar a tua fé. E é interessante que Cristo não se intimida diante das circunstâncias para isso. Ora, não importa, e aqui entrando principalmente no caso de Jairo, não importa se a multidão ali de Jairo não acreditava mais que a menina fosse ressuscitar. Se você olhar no versículo 35, eles vão dizer isso: não incomode mais o mestre. E lá no versículo 40, eles vão dizer que quando Jesus fala que a menina ela iria reviver, que ela não estava morta, mas ela apenas estava dormindo, eles começam a rir, zombar de Cristo. Mas Jesus não se intimida diante de circunstância nenhuma. Lembre disso, Jesus não vai usar o local, Jesus vai usar a sua fé.
Ele não se intimida se é uma grande multidão. Ele não se intimida se são pessoas incrédulas. Quando Ele quer agir, ninguém pode impedir, porque Ele tem todo o poder em suas mãos. Jesus, Ele quer e Ele pode. Lembre disso. Lembre-se de quem é Jesus de Nazaré. Ele não se intimida. Em segundo lugar, falando ainda de como Cristo ele usa a fé em vez de o lugar, é que o texto vai nos deixar claro, duas vezes, que Jesus ele valoriza a fé. Ele valoriza a sua fé. Lá no texto de Lucas 8:50, diferente aqui um pouco do que há em Marcos, o texto aqui em Marcos só diz que para que Jairo ele cresce. Mas lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 50, Jesus diz assim, que Jairo cresce porque a filha dele seria salva. Jesus ele está, na verdade, impulsionando a fé de Jairo, para que diante da circunstância, não importa ela, ele confiasse nele. Não importa a circunstância, ele confiasse nele. Fazendo aqui um paralelo novamente com a história da mulher do fluxo de sangue, Jesus louva a fé daquela mulher, porque ele mesmo diz, filha, a tua fé te salvou. O que eu quero deixar claro nisso daqui, eu não sei como está a sua fé, irmão. Se é apenas uma fé religiosa, se é apenas uma fé de protocolo religioso, porque a fé crê no invisível mesmo, é enxergar o impossível, é confiar num Deus que você não pode tocar, mas que você sabe da verdade, do que é verdadeiro, você sabe de como age esse Deus. Então fé é você enxergar Jesus de Nazaré diante das suas dificuldades. É nas circunstâncias difíceis e no sofrimento, você enxergar Deus por trás de tudo aquilo. Podem vir os vendavais, você está vendo Deus por trás dos vendavais. Podem vir as tribulações, você está enxergando Deus por trás das tribulações. Podem vir as angústias, você está entendendo, é Deus moldando você, porque Ele quer te quebrantar, Ele quer te fazer um vaso novo. Enxergue nesse momento a presença de Deus em sua vida, porque Deus valoriza a sua fé. Você está investindo na sua fé, amado irmão? Ou você está vivendo na sua vidinha de comodismo? Está parado, estagnado no tempo? Ou está abrindo os olhos da fé para enxergar o Deus Todo-Poderoso? É hora de você correr, é hora de você se achegar a Deus, é hora de você ter experiências novas com Ele, aleluia. O nosso Deus não é morto, o nosso Deus é vivo. O nosso Deus não quer apenas adoradores, o nosso Deus procura amigos. É hora de você conversar, caminhar com Deus, conversar com Deus como Enoque fazia. É hora de você começar a conversar com Deus e ouvir Jesus dizendo que nós não somos apenas servos, nós somos amigos dele. E é o amigo que o amigo revela os segredos, é o amigo que o amigo revela as maiores intimidades. Deus quer mostrar os segredos dele para você. Que experiência você está tendo com Deus? Mas Cristo valoriza a sua fé. Cristo valoriza a sua fé. Como podemos ainda enxergar que a casa em que Cristo chega, na casa que Cristo chega, sempre acontecem mudanças de estado. Em terceiro lugar, e aqui eu peço a sua atenção no texto principalmente, a entrada de Cristo, sempre ela é já sucedida imediatamente de mudanças.
A entrada de Cristo já é sucedida imediatamente de mudanças. E pegando aqui o exemplo de Jairo, nós vamos ver, em primeiro lugar, como nós podemos enxergar isso? É porque Cristo, quando entrou na casa de Jairo, lá no versículo 40, a incredulidade com a entrada de Cristo já foi sendo expurgada dali. O texto bíblico diz que os que atrapalhavam, Jesus fez com que todos esses saíssem. Quando Jesus chega, Ele vai tirando aquilo que atrapalha. E lá no versículo também 40, o texto vai finalizar no versículo 40 dizendo: e Jesus entrou onde a menina estava. Duas coisas importantes. A incredulidade vai ser expurgada sim, porque aquele que atrapalha, Deus vai afastar. Aquilo que atrapalha, Deus vai tirar. Aquilo que está sendo pedra de tropeço vai ser retirado, porque onde Jesus chega, Ele vai fazer maravilhas, Ele vai fazer coisas grandiosas, e não é a minha dúvida, não é a sua dúvida, não vai ser eu, não vai ser você que vai atrapalhar Jesus de Nazaré. Onde Ele chega, a dúvida ela vai sendo expurgada, os nossos medos e temores vão sendo arrancados, porque está chegando Jesus de Nazaré. E o texto diz, Ele entra onde a menina está. Olha como é interessante. Jesus não chega na casa e fica lá fora. Jesus não chega lá na casa tentando se justificar para aquelas pessoas. Jesus não chega na casa tentando apregoar para aquelas pessoas. Jesus vai direto onde o problema está. O problema estava aquela menina morta, era a morte daquela menina. Jesus já entra direto para o local, para Ele transformar a dúvida em fé. Deus, Ele não tem meios termos. Deus não tem coisas meia bocas. Deus, quando Ele quer agir, Ele age diante dos nossos olhos, e é de forma poderosa e grandiosa, para que eu e você entendamos que a honra e a glória pertencem somente a Ele. Entenda uma coisa, eu não sei qual é o problema da sua vida, é hora de fazer como Jairo. Peça para Jesus entrar. Ele vai entrar na tua casa, Ele vai direto onde está o problema, Ele vai expurgar a incredulidade, e Ele vai mostrar a glória dEle diante dos seus olhos. Jesus vai onde está o teu problema. Jesus vai onde está a tua luta, se é morte, se é angústia, se é enfermidade, se é luta, se é problema, não tenha medo, Jesus vai chegar lá, e onde Ele entra, coisas maravilhosas sempre acontecem. A entrada de Cristo, ela é sucedida de mudanças. Por quê? Porque além de Jesus, Ele expurgar a incredulidade, a vontade de Deus, ela logo é manifestada. Versículo 41, diz o seguinte, olha como é interessante, e tomando-a pela mão, a menina, disse-lhe, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Menina, eu te ordeno, levanta-te. Para compreendermos o que eu quero dizer, a vontade de Deus é manifestada. Em primeiro lugar, você tem que entender, quem é que está falando aqui? Não é um mero homem. Quem está falando aqui não é apenas um profeta. Quem está falando aqui não é um apóstolo. Quem está falando aqui não é um mero sábio ou líder religioso. Quem está falando aqui é o Verbo encarnado. Quem está falando aqui é aquele que é a estrela da manhã. Quem está falando aqui é aquele que é o começo e o fim. Aquele que está falando nesse momento, nesse texto, é aquele que tem todo o poder em suas mãos. É o Deus encarnado que esteve entre nós. É o próprio Deus que estava falando naquele momento. E em segundo lugar, olha o que o texto diz.
Jesus não diz eu te peço, Jesus diz eu ordeno, é ordem do mestre. Quando ele ordena, coisa grandiosa vai acontecer, porque não é a voz de homem, é a voz de Deus, e ali é ordem do mestre. É interessante, na Bíblia inteira, quando o mestre ordenou, coisas grandiosas aconteceram. Estava acontecendo aquela tempestade, ele ordenou que se acalmasse o mar e os ventos, e tudo aquilo acalmou, e o povo saiu dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando ele ordenou para Lázaro, não é esse daqui, é da Bíblia, que saísse lá daquela tumba, e aquele homem saiu daquele local, daquele sepulcro vivo, era porque ele não apenas pediu, ele ordenou. Quando você vê Jesus ordenando, todos os momentos que ordena na Bíblia, grandes coisas acontecem. Saiba de uma coisa, naquele dia em que ele descer dos céus, a Bíblia diz como que um grande brado, um brado de vitória, ele vai ordenar que aqueles que morreram em Cristo ressuscitem. Ele vai ordenar que nós que estivermos vivos sejamos arrebatados, e nós seremos glorificados e encontraremos o nosso Senhor para todo sempre. A ordem do Senhor é poderosa. Se Ele ordena para a sua vida bênção, se Ele ordena na sua vida vitória, se Ele ordena na sua vida transformação, não tenha medo. É Jesus de Nazaré, é Deus em carne. Ele tem todo o poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele está ordenando a você. Amado irmão, ouça a voz do mestre ecoando aos seus ouvidos. Ele está ordenando a você mudança de vida, mudança de atitude, mudança de ação. Ele está ordenando a você. Ouça a voz de Jesus falando para a sua vida. E por fim, a entrada de Cristo já é sucedida de mudanças. O texto vai nos mostrar. Verso 42, a maravilha se torna a marca daquela casa. Preste atenção. Lembrem como eu abri a mensagem. Aquela casa, ela estava tomada pelo medo, tomada pela dor, tomada pela angústia, tomada pelo sofrimento. Todos estavam desolados. O ambiente era mórbido, o ambiente era de dor, de angústia. Jesus chegou, Ele ordenou, agora a casa ela tomou outra forma. Aquele ambiente foi transformado, o estado daquela casa mudou. E o texto diz no verso 42, claramente, quando aconteceu tudo isso, no verso 42, parte B, e todos se maravilharam, e todos foram tomados de grande espanto, e todos ficaram boquiabertos, e todos se encheram de alegria, onde ele chegou naquele momento ali. Quando Jesus chegou, aquela casa que estava decadente, ela foi transformada naquele instante. É a nova marca. Onde ele chega, o estado vai ser outro. Se o estado da sua casa é de angústia, Jesus vai transformar. Deixe ele entrar, abra a porta da sua casa. Se o ambiente da sua casa é de desunião, deixe Jesus entrar, peça a Ele, se prostre diante dEle, Ele vai fazer maravilhas no seu lar. Se o ambiente da sua casa é totalmente um ambiente que não é espiritual, mas é um ambiente decadente espiritualmente, Jesus vai entrar, vai ordenar, milagre vai acontecer, maravilhas dentro do seu lar. Deus vai mudar a sua história. Mas é hora de você reconhecer quem é Jesus de Nazaré. Nesse momento, encerrando aqui as minhas palavras, eu faço uma pergunta: como está a sua casa? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua casa espiritual? Eu não estou falando apenas do lar seu,
Eu estou falando de sua vida. Como está ela? Quem está sentado no trono da sua história? São seus desejos? São meramente os seus prazeres? São seus sonhos? Quem está reinando na sua história? Quem está em primeiro lugar? São objetivos mundanos? Ou está tomada por indecisões, angústias, agonia? Eu quero que você peça para Jesus ir com você, como aqui no texto disse. Vá como fez Jairo, vá atrás de Jesus e peça para Ele vir com você, porque quando Ele entrar na sua casa, a sua casa vai ser transformada, o seu coração vai ser transformado, a sua mente, a sua história. Não adianta tentar achar que é o fortão, que é o que sabe de tudo. Ah, mas eu já sei, eu posso. Nenhum de nós aqui pode nada. Nenhum de nós aqui é nada. Somos salvos pela graça por meio da fé. Essa ação é poderosa de Deus em nossas vidas. Então corra atrás de Jesus. Ele quer restaurar o teu lar. Ele quer restaurar casamentos, Ele quer restaurar vidas, Ele quer transformar a sua história, Ele quer mudar os seus projetos. Acorda, levanta, é a vida nova que Deus quer para você. Como está a sua casa? E não adianta tentar esconder, Deus já sabe. Não adianta tentar fugir, Deus já sabe. Não adianta tentar de alguma forma, Deus já sabe. Nessa noite, eu peço aqui a oportunidade ao pastor. Nessa noite, se você que me ouviu, uma palavra bem simples, evangelística, e ao mesmo tempo que fala de milagres e maravilhas, se você que me ouviu, que realmente atenta para a necessidade de uma mudança em sua vida, lá no seu lar, que fica às vezes assombrado como está tudo, eu convido você, venha com Jesus, porque Ele está nesta noite aqui. O nosso mestre, Ele não está morto, o nosso mestre, Ele vive, e vive para todo sempre. E Ele não é apenas um Deus de longe, Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus que te toca, que você pode tocar na orla do vestido dEle, e ao mesmo tempo Ele entrar no teu quarto, e fazer prodígios e maravilhas, como Ele ressuscitou aquela menina. Tem alguém mais nesta noite? É o momento de você e Deus, porque Ele quer mudar você, quer transformar você, quer lhe dar mais sentido às coisas, quer lhe direcionar, quer falar com você. Vem com Jesus, Ele quer coisas grandes com você. Venha, irmão, é um momento seu com Deus. Foi falado aqui em vários louvores sobre casa, sobre transformação. Hoje Deus, Ele quer transformar a tua história, a tua casa, o teu lar, a tua família, a tua vida. Agora é um salto de fé seu com Ele nesse momento. Venha com Jesus. Tem mais alguém nesta noite? Tem alguém que quer aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador? Quer abrir realmente a porta do coração e dizer: Senhor, entra na minha história, na minha casa, no meu lar. Eu quero nascer de novo. Eu quero ver aquilo que estava morto reviver na minha vida. Tem alguém? Eu vou encerrar aqui as minhas palavras.